Arthur Jorge não sai do Botafogo como ídolo. É o que mostra a nota oficial que o clube ontem emitiu para o treinador. Essa vai ser a última vez que eu vou me posicionar sobre o Arthur Jorge, porque é um assunto que já desgastou demais a torcida do Botafogo. Mas como todo ciclo, a gente precisa dar o encerramento adequado. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para vocês ficarem por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo. Portanto, se inscreva aqui no canal, já somos mais de 140 mil apaixonados em todas as redes sociais. Deixe o seu like, vamos doutrinar esse algoritmo a entregar esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Você pode ser grato ao Arthur Jorge. Eu sou grato ao Arthur Jorge. Ele me deu o melhor momento da minha vida como botafoguense, que foi a conquista de uma Libertadores inédita. Ele tirou a minha geração, tenho 35 anos, de uma fila desde 1995 de títulos nacionais e desde 1993 de títulos internacionais. São 29 e 31 anos, respectivamente, sem título. O Arthur Jorge, sem dúvida nenhuma, foi um gigante no Campeonato Brasileiro, foi um gigante na final da Libertadores. Mas ele foi um homem muito pequenininho, de um caráter muito pequeno na sua saída do Botafogo. E quanto a isso, o torcedor jamais vai esquecer. Faltou com a verdade, com a diretoria e o pior, faltou com a verdade com o torcedor do Botafogo. Como diria a música da Marília Mendonça, fez de tapete o seu coração. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E a nota oficial do Botafogo, fria, gelada, como um cubo de gelo, mostra bem esse sentimento, que alguma coisa dentro do Botafogo não funcionou. Porque o Pablo, que nunca entrou em campo praticamente, não tem nem 90 minutos completados com a camisa do Botafogo, saiu tendo sua homenagem, o Arthur Jorge, uma nota oficial, que nem a sua imagem é mostrada, dá muito tom de como você pode ser grato ao que o Arthur Jorge fez pelo Glorioso, mas definitivamente a maior parte da torcida não vai o ter como ídolo jamais. Ele preferiu deixar de ser o maior técnico da história do clube, amado e idolatrado por essa nação alvinegra no Brasil, a sair pelas portas dos fundos de General Severiano. A vida é feita de escolhas, não se pode ter tudo. E a escolha dele, na minha opinião, foi uma escolha muito equivocada. Com todas aquelas entrevistas horrorosas e mentirosas que ele deu para os jornais portugueses. Eis a nota oficial do Botafogo. Botafogo e Arthur Jorge finalizaram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo do seu staff técnico. O clube agradece aos profissionais campeões da Copa Conmebol Libertadores e do Brasileirão 2024 pelas conquistas alcançadas. A nova comissão técnica será anunciada em breve. O Botafogo não queria que o Arthur Jorge fosse embora. A torcida não queria que o Arthur Jorge fosse embora. O projeto do John Textor não é um projeto instável, onde 3, 4 derrotas vão fazer com que você abrevie a sua passagem pelo futebol brasileiro. O projeto do John Textor é de médio e longo prazo, é de brigar por todos os títulos. O Botafogo vai disputar 7 títulos esse ano, número cabalístico do Fogão, né? São 7 títulos. A chance do Arthur Jorge enfileirar novos títulos era muito grande. John Textor anunciou grandes investimentos. As propostas que estão nas mesas dos diversos clubes empresários pelo Brasil mostram o apetite do americano pela conquista dos títulos, bem como do Super Mundial. Se não pela conquista, pelo menos do Super Mundial por uma participação honrosa. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, o Botafogo vai disputar tudo. Ele falar em projeto esportivo foi a maior mentira deslavada que ele pode ter dito. O Botafogo está em meio a um desmanche. Eu só vi sair reserva. Do time titular do Botafogo até agora só saiu Almada.
É bem verdade que a gente sabe que o Luiz Henrique não deve continuar. É bem verdade que o Igor Jesus também não deve continuar. Temos diversas especulações. Temos notícias dizendo que o Fulham prepara uma proposta. Mas há quanto tempo a gente escuta que propostas vêm sendo preparadas? Temos notícias dizendo que John Textor, do André Rizek, dizendo que o John Textor espera uma proposta de 60 milhões de euros, 380 milhões de reais, valores astronômicos, recordes. O mesmo valor, por exemplo, que foi vendido o Estevão, do Palmeiras para o Chelsea, pelo Luiz Henrique. Ora, meus amigos, todos nós sabíamos que Luiz Henrique e Thiago Almada não viriam para ficar no médio e no longo prazo. Foi uma grita muito grande quando eles chegaram da forma como eles chegaram, e eu já sabia que seria uma grita muito grande quando eles saíssem. E eu te digo por quê. O torcedor não está habituado, não está acostumado com o modelo da SAF. É tudo ainda uma grande novidade. Ter um jogador chegando por um prazo de validade para ir para outro clube da Europa é um sentimento novo. E é natural que até que as pessoas se acostumem com essa nova dinâmica dos multi-clubs ownerships no mercado brasileiro, exista uma dor de crescimento que vai ser sentida por todos nós. Isso é natural. Tanto na chegada quanto na saída. Claro que o torcedor, com seu sentimento mais infantil, mais puro, mais delicado, vai pensar assim, poxa, mas espera lá, porque o Lyon ele pode ficar aqui e ser ido. Gente, o jogador quer a Europa. Tu acha que o Luiz Henrique também não tem prazo de validade para ir para o Lyon, caso ele vá para o Lyon? Assim como ele chega ao Botafogo com prazo de validade, o Almada chega ao Botafogo com prazo de validade, essa galera chega com prazo de validade ao Lyon também. Você acha que eles têm algum desejo de jogar pelo Lyon? Eles não têm desejo nenhum de jogar pelo Lyon. O Lyon vai ser um trampolim para que ele chegue à Premier League. No caso do Luiz Henrique, está muito claro que ele pode ir para a Premier League direto, se ele não for burro, se o empresário dele não for mais burro ainda, de pressionar por uma transferência forçada para um Lyon que não disputa títulos na França. O Lyon não está pronto para recepcionar um jogador do tamanho do Luiz Henrique. Um jogador do tamanho do Luiz Henrique precisa jogar em futebol de primeira prateleira, em time de primeira prateleira que dispute todos os títulos. Colocar o Luiz Henrique no Lyon, numa Fiorentina da vida, num Fulham, num West Ham, num Everton da vida, é a maior furada para a carreira do atleta. Luiz Henrique é um protagonista com potencial de ser o melhor jogador do mundo. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Ele tem esse potencial. Titular de seleção brasileira. É para daqui a 2, 3 anos estarmos discutindo quem é melhor, Lamine Yamal ou Luiz Henrique. Sem sombra de ser exagerado aqui. Põe ele com a camisa do Real Madrid e vamos ver o que acontece. Portanto, nós já sabíamos que tudo isso ia acontecer, mas é a primeira vez que você enfrenta o sentimento. Eu estou desapegado, porque como eu faço vídeos aqui há muitos anos, como eu acompanhei a chegada do John Textor lá atrás, acompanhei as primeiras entrevistas dele, dei a primeira notícia, ele sempre disse que ia ser assim. E o americano nunca recuou na sua palavra, nem nunca faltou a verdade com o torcedor do Botafogo. Tudo que o americano disse, o americano cumpriu. Eu não me dou o direito de duvidar do John Textor. E não é porque o canal é chapa branca. Muito pelo contrário. Eu nem falo com o John Textor. É porque ele nunca mentiu. Ele nunca faltou com a palavra. Tudo que ele prometeu, ele entregou. E aquilo que não está entregue, claramente não está entregue, não pela falta da sua vontade ou falta dos seus esforços para cumprir. É porque ainda não deu tempo de fazer, ou dificuldades outras se impuseram, como o prefeito do Rio, Eduardo Paes, não dá o terreno que ele queria, aquelas coisas que você sabe como que funciona. O Arthur Jorge foi anunciado como técnico do Al Rayyan de forma oficial. E, portanto, uma pá de cal sobre esse assunto. Ex-Botafogo, Arthur Jorge é anunciado como novo técnico do Al Rayyan. É oficial, meus amigos. É oficial, acabou.
Acabou a novela. Se livra desse sentimento logo, deixa aí, deixa acontecer. A bola da vez é o André Giardini. Começam a surgir diversas notícias que deixam o torcedor do Botafogo preocupado. Então, André Giardini surge como um nome favorito, informação trazida pelo Paulo Vinícius Coelho em primeira mão. O Botafogo se reúne com André Giardini. A notícia é de que André Giardini gosta da proposta do Botafogo, o Botafogo gosta do que houve do André Giardini e cria-se um sentimento positivo de que ambos vão fechar. E, nesse momento, começam a surgir notícias de Diogo Dantas, que erra muito. Outras mídias, com menos credibilidade ainda, falando que André Giardini vai recusar a proposta. Hoje de manhã surge um vídeo no canal do TF com uma sonora, um vídeo e uma sonora do Juninho, ex-zagueiro do Botafogo, na minha opinião, ídolo do Botafogo, grande golaço de falta contra a Internacional, não vou esquecer nunca o golaço do Juninho naquele Brasileirão, dizendo que o Juninho, por exemplo, dizendo, não acredito que o Giardini vá. Mas, se você for depurar essas notícias, por detrás delas estão fundamentos que não é nenhuma palavra do Giardini, nenhuma palavra dos representantes do Giardini. Não tem nada ali que você possa tirar dessas notícias, a não ser opiniões que, na minha opinião, são opiniões mal dadas. Por exemplo, amo o Juninho, acho que ele faz uma análise perfeita do Giardini, ele fala que no canal lá do TF, assistam o vídeo, ele diz que uma exclusiva para o canal do TF, agora da manhã, ele diz que o Giardini é ofensivo, ele diz que o Giardini é um cara que pegou São Luís, que era um time de médio investimento, e sempre classificou para o Playzins, que lá dentro do formato do mexicano é o mata-mata, que é uma coisa que não acontecia antes. É um cara que foi tricampeão mexicano consecutivo, uma coisa inédita no México. Ele é só elogios para o Giardini. Ele acha que o Giardini seria uma baita contratação. Mas olha o que o Juninho fala. Mas eu acho que ele não aceita porque no Brasil 3-4 derrotas e o treinador é demitido. Meu amigo, isso não tem absolutamente nada a ver com o projeto do John Textor. Luiz Castro não foi demitido com 3-4 derrotas, como se faz no Brasil. Arthur Jorge não foi demitido com 3-4 derrotas, como se faz no Brasil. O Bruno Lage não foi demitido com 3-4 derrotas, como se faz no Brasil. E antes do Bruno Lage ser demitido, vamos lembrar que foi ele mesmo quem colocou o cargo à disposição. Quer dizer, ele mesmo, psicológica e emocionalmente, já não estava muito bem. Naquele Botafogo que foi a zona que foi, tanto é que perdeu o título brasileiro de 2023. Mas o ponto aqui é que falar que o Giardini não vai aceitar o Botafogo pela instabilidade que o futebol brasileiro propicia, porque lá ele tem uma estabilidade de trabalho que aqui ele não vai ter, isso é falácia, isso é mentira, isso é correr para o lugar comum, isso é um chavão, isso é não entender o que é o Botafogo hoje. Isso é não entender que o Botafogo está na contramão do futebol brasileiro e por isso ele é campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O Botafogo hoje tem dono, o Botafogo hoje tem estabilidade, o Botafogo hoje não se comporta como um clube padrão do futebol brasileiro. O Botafogo é uma coisa absolutamente diferenciada do que se encontra por aí. Não estou querendo dizer que o Botafogo é o único clube que oferece isso a treinadores, que não existem outros bons exemplos no futebol brasileiro. Está tudo certo, existem, mas definitivamente você não pode colocar o Botafogo nessa gaveta. Em que pese o John Textor ter rodado tantos treinadores, cada um tem a sua história. Mas o americano nunca demitiu um treinador por conta de 3, 4, 5 derrotas. Isso não existe, muito pelo contrário. Quando todos pediram a cabeça do Luiz Castro, ele bancou. Quando todos pediram a cabeça do Lage, ele bancou até que o Lage colocasse o seu cargo à disposição e depois acabasse demitido. Quando alguns começavam a ensaiar, pedir a cabeça do Arthur Jorge, num pequeno momento de oscilação no início do seu trabalho, bancou também. E certamente trazendo o Giardini não seria diferente num contrato de 2 anos, com uma multa que certamente não será pequena, como foi a multa do Arthur Jorge. Eu poderia ficar aqui falando para vocês, Bitelo, Almiron, gente,
Vamos falar de fatos e do que interessa. Beleza? O ponto aqui é, eu não sei se o Jardine vai aceitar ou não o Botafogo. Se ele não aceitar o Botafogo, para mim vai parecer que ele usou o Botafogo para se valorizar. Para mim é isso que vai acontecer. Porque assim, se ele não tivesse interesse de sair do América do México, aí ele teria que ter tido um comportamento ético. Olha, Botafogo, na boa, eu não vou sentar com vocês para conversar, porque eu não tenho interesse de sair do México. Beleza? Então não vou fazer vocês perderem tempo, eu não vou fazer a torcida criar uma expectativa que não vai se cumprir ali na frente, e nem vou eu deixar os dirigentes e torcedores do América do México desesperados com a possibilidade de eu sair criando uma novela em torno disso, por respeito ao torcedor. Essa é a postura que se espera de quem é homem com H maiúsculo, de quem tem caráter. Beleza? Se o André Jardine fez o que fez, sentou, ficou soltando aí expectativas positivas para agora roer a corda, meu amigo, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O Botafogo formaliza uma proposta porque teve um sinal positivo do treinador para isso. E se teve um sinal positivo do treinador para isso, é porque o treinador tem interesse em sair do América do México e treinar o Botafogo. Então não me venham falar que o Jardine não tem interesse de assumir o Botafogo e vai ficar lá. Que aí vai ficar feio é para o Jardine. E vai passar um recado para o mercado brasileiro. Não vão atrás do Jardine, porque ele é dois papos. Ele senta contigo, manda você enviar a proposta para depois recusar e ficar valorizadão lá no México. Se for para começar assim essa relação, irmão, é melhor nem vir. Beleza? Agora, se o Jardine aceitar a proposta, cumprindo a expectativa que ele mesmo, o Jardine, criou, de vir ao Botafogo, de dar um salto na sua carreira, de brigar por títulos num mercado mais competitivo, num mercado mais rico, no campeão da América, no campeão brasileiro, e se provar dentro do Brasil, do seu país, onde você ainda não é respeitado como um grande treinador, porque você não tem as grandes conquistas aqui dentro, aí, meu irmão, eu vou te admirar pra caramba. Eu vou te admirar pra caramba porque eu sei que você é um cara que não tem medo de topar o desafio. Vai sair pelo alto lá da América do México, mas, gente, ganhei tudo aqui, me tornei ídolo no clube, minha carreira vai seguir, quero agradecer aqui, tá tudo certo. Vem para outro mercado, trabalha, ganha, e, cara, ganhando aqui, vai migrar para outros mercados, ou vai voltar para o México, ou vai, quem sabe, cavar uma vaga na Europa, ou vai rodar o mundo árabe para fazer dinheiro e vai tocar a sua carreira. Vai acontecer, se não for na primeira temporada, ao final do contrato de 2 anos, espero eu, né? Ninguém bota um contrato de 2 anos à disposição de um treinador para ele ir embora com 6 meses, 1 ano de trabalho, porque chegou uma proposta dual, não sei o quê. Né? Então, estou muito curioso pela resposta do Jardine, não só para saber quem vai ser o próximo treinador do Botafogo, mas para saber qual é o tipo de caráter desse treinador. E eu já expliquei os motivos pelos quais eu aguardo essa resposta. Posso voltar a qualquer momento com mais informações sobre o Botafogo. Muito obrigado pelo carinho de vocês que me acompanharam até aqui. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê por aí.